Oi, como vai você? Aqui a quarentena tem me reconectado com os ritmos da terra, feito movimentos de plantar, de observar os ciclos naturais, de me perceber fazendo parte dessa natureza. É um momento de observar a germinação das minhas sementes, de observar as plantas e seu florescimento, e também de pintar as paredes da casa, de fazer mudanças nesse interno. Depois de um período de muitas limpezas, de muitas transformações a nível mental e emocional. Que esse momento de transformação nos traga a potência e a importância do cuidado de si, que se extravasa como uma possibilidade de uma cultura do afeto. Que a gente possa respeitar também os momentos de silêncio, de quietude. É assim que a semente nasce, ela brota porque ela é pura potência de vida. E é assim também que nasceu o inventário. E foi junto com Gustavo Reginato, esse querido amigo, editor caseiro, e foi ele que me ajudou nesse processo de recolher os meus cacos. Inventário é uma palavra que me é muito impactante, assim, porque ela vem me acompanhando ao longo de toda a vida, que é o levantamento dos bens. E ao longo da minha jornada de pesquisadora, eu venho refletindo sobre esses abandonos e esquecimentos que se materializam na figura da ruína. É um processo de reflexão que, ao longo dessa jornada, e também muito na ajuda da conexão com outros pesquisadores e outros artistas que me fazem ver o meu trabalho de uma outra forma, assim como foi a relação com o Gustavo, eu fui entendendo que esse estudo sobre a ruína também era um estudo biográfico, digamos assim, para entender a minha ruína. Venho há mais de 10 anos pesquisando sobre esse tema e produzindo imagens. Esse trabalho parte da fotografia e ele vai dialogar com outras linguagens também, com o vídeo, com as instalações, entendendo a fotografia como algo que se expande. Então eu venho, nesses últimos anos, explorando essas interconexões com outras linguagens, pintando fotografias, criando um livro de artista, me explorando nesse processo de criar vídeos e utilizar o tempo como matéria para minha narrativa visual. Como artista e amigo da Beatriz, nunca havia passado pela minha cabeça que um dia eu faria a curadoria da exposição Inventário. A proposta foi uma provocação de brincadeira, mas que acabou tomando proporções inimagináveis. Beatriz aceitou meu convite e juntos fizemos Inventário viajar por Santa Catarina. E agora queremos que esse inventário cresça e transborde por todo o Brasil. A minha jornada como pesquisadora iniciou através da fotografia dessas casas na minha cidade natal, Rio Grande, que é também o cenário para muitas das imagens que aparecem na exposição Inventário. Um inventário, muito mais que um arquivo que enumera itens e bens, trata-se de uma invenção. Com a capacidade de resgatar fragmentos antropológicos, coletando imagens e informações, Beatriz Rodrigues apropria-se de suportes das artes visuais para recriar suas reflexões sobre a ocupação das cidades, o mercado imobiliário,
a história da arquitetura e seus processos de demolição e reconstrução, mas, acima de tudo, resgatar as memórias que se fazem presentes em suas obras. Beatriz inventa, portanto, novas dimensões a serem habitadas em espaços permeados pelo abandono e pela degradação. Seus processos de coleta de imagens e fragmentos de ruínas se iniciaram há mais de 10 anos, gerados por inquietações e angústias e pela incompreensão da falta de cuidado com o patrimônio histórico e cultural. Seus processos de coleta são uma tentativa de fazer durar aquilo que tende a ruir e escapar por entre os dedos. Beatriz começou a arrancar a pele das coisas para ver o que havia debaixo. Percebeu que a pele dos tijolos ia virando pó. Como se tentasse capturar o pó com uma peneira, seus trabalhos de inventário são uma pequena fração de moléculas capturadas de uma matéria que se esvai com o passar do tempo. O que permanece é uma invenção, ficção de uma possível realidade inventariada, que já não habita mais as paisagens de onde foram coletadas, mas sim espaços expositivos de arte e reflexões geradas pelo seu contato com o público. As ruínas habitam as bordas, beira de estrada, beira do sistema, deslocadas no tempo, habitando temporalidades múltiplas. Você consegue percebê-las pelo caminho? O que antes era um processo de indignação pelo abandono, hoje se torna um processo de observar a natureza das coisas. Se humanos ali já não habitam mais, se ali não há mais mãos que zelam com cuidado, outras formas de vida começam a brotar. Os vegetais começam a reinar, as memórias a sedimentar. A matéria se transmuta, o desapego é inevitável. Se tivéssemos uma melhor compreensão da temporalidade entrópica, talvez não nos debateríamos contra os processos de transformação da matéria, que inegavelmente tende a decair. A sensibilidade de Beatriz aflora nas soluções que encontra para exibir ao público sua pesquisa de imagens, que começa na fotografia, transborda para o campo escultórico imersivo de instalações e peças fotográficas. Os indícios aqui presentes permitem que você possa recriar esse inventário, muito além de descobrir a história dessas ruínas. Tente vasculhar como essas imagens habitam em você. Também tenho alguns trabalhos que fazem referência à paisagem urbana de Salvador, na Bahia. Refletem algumas experiências que eu tive de caminhadas por lá, na busca por imagens de ruínas. As ladeiras muito povoadas por ruínas, com ênfase na ladeira da Montanha e na ladeira da Misericórdia, que foi onde eu realizei o vídeo Planta Baixa, e também alguns outros trabalhos que atuam na exposição Inventário. À medida que eu vou trabalhando com imagens do meu arquivo, muitas delas em analógico, eu estou trabalhando também com a passagem temporal sobre esses lugares, no modo como o tempo vai agindo sobre essa materialidade, no modo como a natureza vai se apoderando dessas frestas, dessas brechas e gerando vida por entre os escombros. O meu interesse em fotografar essas casas foi, de alguma forma, trazer alguma reflexão através da sensibilização sobre a memória que passa por esses lugares. Quais são os vestígios que a gente
vai deixando sobre essas paredes, dentro dessas casas, até o momento em que só resta delas, materialmente dizendo, né, as suas fachadas ou seus restos. Como é possível habitar esses lugares, pensando que esses lugares são habitados pela memória da vida que passou por ali? Como que de alguma forma a gente pode se aproximar dessas memórias através da produção e da vivência das imagens? E junto do Gustavo Reginato, também curador dessa exposição, com a sua experiência com a editora caseira, bolamos juntos o projeto Inventário para o Procultura Rio Grande, que seria uma forma de trazer essa exposição para a cidade e também promover uma série de eventos culturais. Mas antes foi a seleção para a galeria Espaço em Comum da FURG. Esse foi o nosso primeiro movimento para trazer esse trabalho para a cidade de Rio Grande.